E vem conferir a crítica do anime de Another. E sempre quando chega no final de ano, eu gosto de reler alguns mangás que eu tenho na minha coleção, e por causa disso eu acabo inevitavelmente gostando de rever um anime ou outro. E um anime que eu resolvi rever esse final de ano foi o anime de Another, que foi lançado em 2012 e que está completo em 12 episódios, e que eu tenho um mangá na minha coleção que foi lançado aqui no Brasil pela JBC e que está completo em 4 volumes, sem encontrar um volume extra que eles lançaram depois do final da obra como um todo, chamado Another Zero. E aí, eu sempre, na época que eu assisti o anime, e se você viveu na internet no ano de 2012, com certeza você assistiu Another. Porque, principalmente em redes sociais como o Facebook e até o Twitter, sempre algumas mortes famosas do anime acabavam aparecendo o tempo todo em tela. Eu vou falar as 2 mortes aqui que são um pequeno spoiler. A seria a morte envolvendo um guarda-chuva, que onde você via nas redes sociais tinham piadas e memes envolvendo a morte do guarda-chuva, e também uma morte envolvendo um barco, que seria no episódio focado mais na praia. Esses 2 episódios e essas 2 mortes ficaram percorrendo a internet o tempo todo. Mas quando eu assisti o Another, eu não tinha ainda lido o mangá, e mesmo assim eu não gostei da obra por vários motivos diferentes. Depois que o mangá chegou no Brasil, eu resolvi comprar por realmente curiosidade e gostei muito do mangá. Achei um mangá muito divertido em relação a como trabalha o terror, o suspense, os personagens e o mistério. Não é o melhor mangá do mundo, mas é um mangá bom, que eu vou trazer um dia aqui, um vídeo no canal falando a diferença do anime para o mangá de algumas obras, e a Another com certeza vai estar na lista, porque tem diferenças bastantes do mangá pro anime. E aí, o anime, eu pensei, depois de tanto tempo, vou reassistir o anime. Pode ser que na época eu tive alguma coisa contra, porque tinha muito meme acontecendo, e a partir daí eu não gostei. E talvez se eu rever hoje, depois de ler mais de uma vez o mangá, pode ser que o anime, ele desça um pouco melhor, ele funcione um pouco melhor. E na verdade, não foi isso que aconteceu. Ele continua pior do que eu lembro na época que eu assisti. E vou agora falar quais são os problemas. O problema não é a animação em si. Em relação a visual, o anime tenta trazer um tom bem mais triste para baixo, com um clima muito mais escuro, com uma paleta muito mais escura, desde a primeira cena envolvendo o hospital, onde você consegue ver aquele cenário onde a luz está falhando, o elevador onde eles se encontram pela primeira vez, o clima de chuva. E isso é para realmente retomar e trazer a ideia do terror, do suspense, daquele medo o tempo todo. É a direção querendo conversar sobre isso. E a animação acaba brincando com isso. Então você pode ver que os personagens do anime, todos têm um tom muito pálido, posso dizer assim, porque eles realmente querem passar essa impressão de quem é o fantasma da sala, o que está acontecendo naquela sala, será que tem alguém morto? E essa tonalidade, desde a cor de pele dos personagens serem mais pálidas, até o ponto do universo ser cinza, ser chuvoso o tempo inteiro, acaba trazendo esses aspectos para trazer um suspense um pouco maior. E a animação nesse ponto, em questão de design de universo, ele tenta criar o clima o melhor que ele pode. Mas eu diria que esse é o ponto bom da animação. E a abertura é muito boa. Agora, em relação realmente a como eles escolheram fazer a direção dos personagens, não me agradou. Se você for ler o mangá, você vai ver que o suspense e o mistério da obra, ele tem uma boa fluidez, ele tem um bom dinamismo. Aqui no anime isso não acontece. Na hora de adaptar do mangá para o anime, eles tinham 4 volumes que eles transformaram em 12 episódios. Então, eles queriam trabalhar bem a parte do suspense, as mortes e o terror. E meio que nada funciona muito bem aqui. Porque, primeiro, em relação ao suspense, o diretor, ele tentava fazer com que o episódio sempre criasse um suspense em relação a personagens não conversarem com o protagonista, a personagens evitarem ele fingir que ele não está naquela sala. E isso acaba criando situações muito incômodas, porque é um suspense mal feito. É um suspense que não funciona. É um suspense que eles poderiam trabalhar de uma forma diferente em relação a roteiro, direção, que faria com que funcionasse de toda forma. E aí entra no ponto da direção, que é como os personagens falam, sempre sussurrando e sempre muito devagar. No mangá não tem isso, não é essa dinâmica dos personagens. No anime é, e é insuportável. Realmente é insuportável ver os diálogos desse anime. Como eles falam, como eles dialogam, porque é aquele mistério forçado de uma forma que você não fica feliz. É a mesma coisa da morte. Você sempre quer ver a próxima morte. Você quer saber quem vai ser a próxima vítima. E as mortes não são tão criativas assim. Óbvio, muitas são tiradas do mangá.
Mas eu digo, algumas mortes, a forma como a direção vai conduzindo, acaba virando um pouco bobo pra quem tá assistindo. Não funciona tão bem pro anime, e a forma como ele quis dividir em 2 episódios. A resolução do mistério também não funciona, e ela é diferente do mangá, não funciona a forma como eles resolveram levar. Porque aí entra outro problema. Foi o que eu falei, o anime quer ser um anime de terror, ele não dá medo de forma nenhuma, porque a direção, o clima, não acaba não funcionando. Ele quer ser um anime de suspense, você também não se importa com o mistério, porque os personagens não são bem trabalhados ao longo do anime. Porque exatamente essa dinâmica de um não quer conversar com o outro, como a obra vai trabalhando os personagens, acaba fazendo com que você, como público, se afaste deles. E para você se importar com o suspense, para você se importar com o mistério e para você também se importar com o terror, ficar com medo ou não, você precisava ter um mínimo de relação com os personagens. E você não tem, porque eles acabam não criando bem os personagens, desenvolvendo bem os personagens. Então você, como público, não sente nada por eles. E se você não sente nada por eles, o terror não funciona, o suspense fica desinteressante e as mortes viram qualquer coisa. Não se importa se alguém tá morrendo ou não. Tanto que chega uma parte da obra que todo mundo começa a morrer e você meio que não se importa de forma nenhuma, porque você não tem relação nenhuma com nenhum daqueles personagens ali. A partir dali, quando você começa a desenvolver essa parte, é um suspense que não funciona, um mistério que funciona menos ainda, e um terror que obviamente não dá medo. E aí entra o ponto, a direção ajuda a fazer com que você crie uma antipatia pelos personagens que você não deveria criar, e o protagonista ele não é tão interessante assim como poderia ser. No final, um mangá de 4 volumes tem um ritmo bom, um ritmo que é dinâmico e funciona bem. Por outro lado, você tem um anime que tem uma péssima direção, que estraga quase tudo, e a revelação final, eu acho ela revoltante no anime. Eu acho ela revoltante porque quando você cria um anime de suspense, você quer que o seu espectador a cada episódio pense, mas o que está acontecendo? É um fantasma? É um assassino? O que está por trás de tudo isso? E a revelação final, que eu não vou falar aqui, é uma revelação que ela é muito covarde, se parar pra pensar. Porque o público como um todo não tem como meio que descobrir a grande revelação, porque eles não trabalham bem. E você acaba perdendo o público. É como se você não tivesse vontade de rever a obra. Normalmente quando você vê um filme de mistério, um filme de quem matou quem é o assassino, o que acaba acontecendo? Você termina o filme e você meio que quer reassistir ele. Por quê? Porque você quer rever os pontos que você perdeu, você quer saber quem era o assassino ou não, se ele estava desde o começo ou não, porque explodiu sua cabeça. Aqui isso não funciona, porque você pode rever 1000 vezes, porque o assassino realmente não estava lá. A forma como trabalharam, construíram, acaba criando um grande buraco no roteiro que não funciona bem. No fim, Another é aquele anime que em animação ele até funciona bem. Tem um ponto ou outro que eu gosto bastante da obra, em relação a algumas mortes, em relação a como trabalham um ponto no suspense no meio da obra mais ou menos, mas de modo geral é um anime que eu acredito que ele fez mais sucesso pela época, pelas mortes que ele tinha inesperadas nos primeiros episódios, do que como o anime é bem trabalhado como um todo. Concluindo, Another tem um mangá excelente, o seu anime eu não posso falar a mesma coisa. No mangá o mistério é bem construído, bem trabalhado, com um final que é bom. Como eu falei, Another não é o melhor mangá do mundo, mas é um mangá que com certeza vale a leitura se você gosta do gênero. Já o anime é o oposto, a direção é péssima, o suspense não funciona, os personagens não funcionam, e ainda por cima, o desenvolvimento da trama é muito mal feita. No final, quando tem a grande revelação, você mais fica bravo do que realmente fica feliz ou surpreso com a revelação. Foi o que eu falei, é um anime que tem personagens que não são cativantes, a ponto de você querer realmente fazer parte do mistério. E se você não se importa com os personagens, você não se importa com quem matou, você não fica tenso, você não tem medo da parte do terror, e acaba sendo um anime que não funciona de maneira nenhuma. Eu não sei como é que é o fandom hoje em dia de Another, mas pra mim eu lembro que em 2012 era um fandom muito grande, e eu não gostei na época, e revendo hoje mais velho, e ainda mais depois de ler mais de uma vez o mangá, eu gosto menos ainda. E por isso que eu fecho o anime de Another com uma nota 3,5 de 10. Curte para fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, o que você acha do anime de Another? Você prefere o mangá ou gosta do anime? Que nota você daria pro anime? Comenta aqui embaixo. E eu volto no próximo vídeo.